Viva, seja muito bem-vindo ao TDM Entrevista. Hoje o nosso convidado é Jorge Neto Valente, empresário e dirigente associativo. É presidente da Associação de Jovens Macaenses e da Associação Sino-Lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural de Macau. Muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Muito boa noite. Há cerca de um ano tentou fazer da crise uma oportunidade, avançou para a criação daquela que foi a primeira fábrica de máscaras em Macau. Na altura afirmou que o projeto foi, pelo menos inicialmente, recebido com algum ceticismo. Disse mesmo, com humor, penso eu, que as pessoas pensavam que era uma espécie de anedota esta ideia. Um ano depois, pergunto-lhe que balanço é que faz desta experiência, deste investimento e se é caso para dizer que quem ri por último, ri melhor. Na verdade, hoje em dia já temos 4 ou 5 fábricas de máscaras em Macau. Portanto, várias pessoas tiveram a mesma ideia. Na altura, começou a pandemia, estávamos todos fechados em casa. Eu penso que houve vários grupos de pessoas que tiveram a mesma ideia. Não sei se digo que quem ri, por fim, ri mais alto, mas foi uma experiência inédita. Acho que não vai haver outra oportunidade para fazer fábricas de máscaras. Até agora o balanço é positivo. Foi um projeto muito interessante e nós, para além de aprender muita coisa, também estamos a servir o público, porque Macau precisava de ter máscaras e nessa altura não havia onde as comprar. E nós também tentámos pensar para o futuro, porque uma vez estando a fábrica em Macau já não vai haver aquele problema de, quando fechar as fronteiras, não haver aqui a oferta de máscaras. Daí que nós, na altura, também pensámos, vamos fazer em Macau ou em Hanshin, e decidimos fazer cá em Macau, que foi a decisão certa. Vamos querer... Na altura, essa decisão até foi tomada neste sentido, de ser em Macau, por causa também das restrições à circulação entre os dois lados da fronteira, por causa da pandemia. É verdade. Pela primeira vez na minha vida, vi as fronteiras serem fechadas e não poder haver a livre circulação de pessoas entre a China continental e Macau. Daí que nós decidimos investir cá e até agora foi muito bem recebido, porque a população também gosta de suportar o Made in Macau, mas claro, nós temos sempre o problema de que a China, quando está tudo a funcionar, o interior da China vende as coisas mais barato. Portanto, nós temos de distinguir pela qualidade, pelo branding, que é o Made in Macau, e tentar convencer as pessoas de que não vale a pena comprar 20 aves mais barato e comprar as do interior da China. É isso o nosso papel. Na altura, punha a hipótese de expandir a fábrica para a Ilha da Montanha, se o mercado e as oportunidades o justificassem. Essa ainda é uma hipótese em cima da mesa? Não, para ser franco, porque nós até agora já aprendemos o suficiente para saber que em Hanshin não é um local para este tipo de indústrias. Aliás, o Hanshin, a ilha de Hanshin, está mesmo vocacionada para projetos de alta tecnologia e para a Bolsa de Macau, que é o que vai ser, dizem que é o que vai ser o desenvolvimento do futuro. Portanto, o finance e altas tecnologias. Tem 3 startups nesta altura, mas nenhuma delas está baseada na Ilha da Montanha. Não, é engraçado que estão aqui em Macau, porque primeiro começaram antes de existir esta definição de Hanshin como o segundo Macau. E depois também algumas coisas que eu faço estão muito ligadas a Macau. Por exemplo, eu tenho uma empresa que faz software para casinos. Logo, esse tipo de trabalho não existe na China, nem faz muito sentido fazer na China continental. Nós fazemos cá para o mercado também está aqui deste lado. E o que também
sei nesta altura é que Macau, sendo um país de 2 sistemas, tem as suas vantagens, que mesmo em Hangzhou, depois de tudo mudar para ser o segundo Macau, não creio que as vai ter. Que nós aqui é que temos mesmo um país de 2 sistemas, temos a livre circulação de capitais, temos as vantagens da lei portuguesa, quer dizer, a lei de Macau é baseada na lei portuguesa, e temos a lei básica. Portanto, essas coisas todas não vamos ter em Hangzhou. Ainda assim também existem vantagens da Ilha da Montanha. Antes de irmos a essas vantagens, pedia que partilhasse connosco também o pé que tem na Ilha da Montanha. Não tem grandes investimentos, mas tem uma participação na Ilha da Montanha. Tenho uma coisa muito engraçada, que é uma Portugália, o restaurante Portugália, na Ilha da Montanha. Porque é uma das maneiras de divulgar a cultura portuguesa, também, ou de qualquer cultura, é através da gastronomia. Na altura pensei, como é que vamos divulgar a cultura portuguesa melhor para quem não a conhece bem? E daí que pensei, vamos abrir um restaurante. E calhou, conseguimos falar com a Portugália e somos o primeiro franchisee no continente. É muito engraçado porque é quase igual, mas diferente, porque tem tudo que é em chinês. Os clientes são todos chineses, especialmente nesta altura que as fronteiras estão bastante limitadas, não há estrangeiros. E não temos bacalhau à venda, porque neste momento a importação de bacalhau é muito difícil. Logo, há as suas diferenças. Muito bem, mas não deixam de ter alguns produtos icónicos da Portugália. Falemos então da Ilha da Montanha. Em cerca de 5 anos, pelo menos 250 empresas de Macau e Hong Kong investiram no espaço da Ilha da Montanha, especialmente designado para este tipo de investimentos das 2 regiões administrativas especiais. Como empresário e como empresário também na área da tecnologia, que vantagens é que a Ilha da Montanha pode oferecer? A Ilha da Montanha vai ter muitas vantagens no recrutamento de pessoal, porque nós em Macau temos o problema de recrutamento pessoal. Na Ilha da Montanha já não temos esse problema, porque qualquer chinês do continente pode ir lá trabalhar. E depois temos a vantagem também das pessoas de Macau ser relativamente fácil ir à Ilha da Montanha. Neste momento, com a pandemia, algumas coisas estão dificultadas, mas o normal é ter a Ilha da Montanha bastante bem integrada. Portanto, as empresas e projetos de alta tecnologia que tenham a sua base na Ilha da Montanha acabam por ter as vantagens de estar no interior da China, mas também ter a possibilidade de ter a gestão, ter tudo o que é preciso para fazer o supply, tanto o supply como a oferta para o mercado que é Macau, através de ter a base lá. No fundo, o que está a dizer é que tem uma espécie do melhor de 2 mundos. Sim. E o que é que, para além desse aspecto, o que é que poderá ser mais decisivo? Os apoios, e são vários, das autoridades de Zhuhai, ou o facto de ser uma porta de entrada para a Grande Baía? Bem, isso depende. Isso vai já ser de caso a caso, especialmente para o suporte do governo de Zhuhai ou de Hangzhou, porque eles dão diferentes incentivos para cada indústria. E isso é bastante complicado para estar aqui a falar disso, mas eu creio que o mercado da China é tão grande e tanto em termos de mercado para as vendas, como a oferta de pessoal, que as vantagens para além do suporte do governo já são elas em si suficientes para entiçar as pessoas e as empresas de Macau para lá irem. Ainda assim, e apesar dos números serem já
de alguma forma expressivos, significativos, número de empresas, volume de investimentos. Ainda assim será, pergunto-lhe, preciso uma maior facilidade de circulação para que possa dar um salto ainda maior? Sim, penso que tudo leva tempo. Daqui a 2 anos, provavelmente, vai estar a funcionar provavelmente a 80%. Neste momento, eu noto uma coisa que é muito estranha. Temos o governo a trabalhar, empresas, os departamentos governamentais e as empresas estatais que já estão todas bem instaladas. Mas o privado ainda falta muito. Portanto, nós conseguimos ver, através dos escritórios que estão vazios, as casas que estão por habitar. Estará a quantos por cento nesta altura? Falou em 80% daqui a 2 anos, nesta altura, em quanto é que estará? Uma percentagem não muito científica, mas Sim. acho que vai nos 20% ou 30%. Portanto, vai dar um grande salto. E, neste momento, antes da pandemia, nós víamos que o número de turistas que passava pela fronteira de Hengqin já era bastante significativo. Agora está reduzido a menos que 10%. Portanto, quando houver uma facilidade ou quando a pandemia passar, vai ser outra vez um volume muito grande. Portanto, acabou por ser a pandemia Ajudar atrasar um pouco Sim. este processo também de desenvolvimento da Ilha da Montanha. Da parte dos turistas, mas a parte de ir lá habitar e os escritórios, há 2 anos nem sequer havia espaço que estava acabado. Portanto, agora já há espaço acabado, falta é o recheio. E é bastante visível, mesmo do lado de cá do Rio, é bastante visível essa evolução que tem havido. Não, acho que é preciso mesmo estar lá em Hengqin, porque de longe nós vemos os prédios todos iluminados, mas quando nós vamos às casas residenciais, aí é que vemos os pontinhos de fogos que são mesmo muito poucos os que têm a luz acesa. Muito bem. Foi a pensar na Ilha da Montanha e, sobretudo, diria, na Grande Baía, que também esteve na formação de uma associação, que é a Associação Sino-Lusófona da Indústria e Promoção de Intercâmbio Cultural de Macau. O nome penso que é autoexplicativo. No fundo, pretende-se criar aqui sinergias entre empresas lusófonas e chinesas via Macau e a pensar também nesta zona de grande potencial que é a Grande Baía. Que balanço é que faz do trabalho da associação até agora e em que aspecto é que poderá já ter feito a diferença? Portanto, esta é uma associação puramente comercial. Os sócios, a maior parte, ou são empresários ou são mesmo empresas, e o balanço é bastante positivo, porque nós tínhamos sempre esta ideia, e com as pessoas que nós juntámos, era de desenvolver, através da plataforma da China com os países de língua portuguesa, projetos ou negócios que sejam dos dois lados, quer dizer, China, país de língua portuguesa, ou Grande Baía, e depois ou para a China interior ou para PLPs. Mas o que forçou uma grande evolução nesta plataforma China PLP foi exatamente a pandemia. A pandemia veio dar um grande choque à economia de Macau. Tudo desceu, o PIB desceu. E, quase mais de 50%. Metade, sim. Mas o que afetou mais foi o casino. Quer dizer, o jogo foi o que foi mais afetado. E isso forçou uma mudança de mentalidade nas pessoas. Portanto, havia muita gente que se calhar estava na dúvida se haveriam de diversificar, se como achavam que tinham um emprego garantido no jogo, não estavam muito cómodas, não queriam era fazer outra coisa, porque iam ganhar menos, dar mais trabalho. Com a pandemia, as pessoas aperceberam-se que a indústria do jogo não pode ser a única indústria e também existe o seu risco. Quer dizer, logo, essas pessoas tiveram para sobreviver, tiveram de mudar o seu pensamento, tiveram de tomar mais riscos, tiveram de tentar sair de Macau através de outras indústrias ou fazer outras coisas. Portanto, isso foi o que, a meu ver, veio dar um grande impulso
às atividades da associação e à participação dos membros e das empresas. Descendo ao concreto, pode dar-nos alguns exemplos de casamentos felizes entre empresas de um e do outro lado? Quer dizer, casamentos felizes, não sei, mas de casamentos. Por exemplo, quando foi exatamente na altura da falta das máscaras, houve empresas que veio para a nossa associação e veio-nos pedir ajuda para encontrar máscaras dentro da China. E daí que nós depois quisemos fazer a fábrica. Isso foi logo uma coisa que nos chamou a atenção. Quer dizer, porque é que... E foram vários os pedidos. Depois, antes da pandemia, houve equipas de futebol que veio para a associação, portanto temos vários MOUs assinados com equipas de futebol, tanto de Portugal como do Brasil, para entrarem na China. Claro que agora, com a dificuldade das viagens e dos vistos, essa coisa parou, mas existe um projeto concreto que está assinado com essas equipas e um empreendimento dentro da China que usa o futebol como o tema principal. Portanto, isso é um projeto bastante grande que vai ser desenvolvido ao longo de 3, 5 anos. Quando recomeçar. Sim, onde é que é esse projeto, se é que pode revelar? É ao pé de Pequim, mas ao pé estamos a 200 km de Pequim. Muito bem. Sim. E depois há outras coisas, quer dizer, Macau como plataforma, hoje em dia tem mesmo o seu valor. Houve já empresas, por exemplo, na área de tecnologias relacionadas com a agricultura, que vieram pedir à nossa associação para lhes pôr em contacto com outras empresas do Brasil. Porquê? Porque o Brasil é um país que tem uma agricultura muito forte. E estas empresas chinesas queriam entrar nesse mercado. E eles, muito especificamente, disseram, quer dizer, para os mercados que falam em inglês, eles têm as suas próprias vias. Mas para estes mercados lusófonos, eles não têm. Portanto, nós já pusemos em contacto várias essas empresas, tanto de um lado como do outro, e nós também, o que nós fazemos é, sempre que há estes contactos, e eles acham que estes contactos tenham corrido bem, eles depois entram como membros na nossa associação. E têm surgido muitos novos membros? Sim, sim, sim. Especialmente outra área que também é de espantar, Shenzhen, que antigamente iam sempre via Hong Kong, era Shenzhen-Hong Kong, todas as parcerias, que agora, no último ano, têm vindo a Macau. Portanto, há 2 pontos, não é? Hong Kong está fechado, praticamente, por causa da pandemia. Outro ponto também é, eles disseram que as empresas que vêm dizem, eles já têm parceiros em Hong Kong, mas eles, por causa da Grande Baía, agora querem expandir para Macau para depois ter o potencial para ir aos mercados lusófonos. Portanto, eu vejo que isso também é uma oportunidade que Macau tem. Muito bem, e vamos centrar-nos em Macau. Ainda há pouco recordava a queda muito expressiva do PIB no ano passado, por causa, evidentemente, da pandemia. Tivemos uma série de planos de estímulo à economia e de ajudas e estímulo à economia por parte do Governo. Que balanço, como empresário, que balanço é que faz destes apoios que foram dados? Foram uma tábua de salvação para as empresas? Limitaram-se a adiar o fim anunciado de empresas? Como é que olha para o pacote que foi apresentado e que tem vindo a ser aplicado? Portanto, eu próprio suporto aqueles incentivos que é para incentivar a economia local. Portanto, a primeira vez que deram os vouchers de 300 patacas que se podia gastar por dia, há quase um ano já, isso é muito bom. Em vez de dar só montantes de dinheiro, onde a pessoa pode depois dizer eu guardo no banco ou vou gastar fora de Macau, isso força o consumidor, o residente passa a ser consumidor aqui em Macau. Logo, isso é bom tanto para o consumidor, que tem dinheiro para gastar, algumas famílias que são muito carenciadas realmente precisam dessa ajuda,
E depois é muito bom para as pequenas e médias empresas que podem ter, digamos, mais uma pequena linha de salvação. Não creio que seja adiar o inevitável. Creio que ele veio a adiar algumas coisas, algumas empresas que teriam de fechar na mesma, mas o facto de dar mais um bocadinho de tempo para as empresas se adaptarem. Portanto, aquelas empresas que com mais um mês ou 2 ou 3 conseguiram adaptar, sobreviveram. Claro que se a pessoa simplesmente estava à espera daqueles vouchers para daqui a uns meses a pandemia passar e não fez nada para mudar a sua empresa, se é restaurante ou se é uma loja que vende artigos variados, se não mudou nada, claro que não sobreviveu. Referia-me especificamente aos apoios que foram dados às empresas, os vários apoios que foram dados às empresas. Considera que foram adequados, suficientes? É a mesma coisa. Toda a ajuda é boa e vai haver sempre gente que pensa que toda a ajuda é pouca. Mas a verdade é que eu acho que o Governo tentou fazer aquilo que conseguia, não ia conseguir agradar toda a gente. Claro que eu próprio gostaria de ter mais apoio, mas o apoio foi, não diria que seja suficiente, mas já foi muito bom para muitas pessoas. E foi vários desses apoios para as pequenas e médias empresas foi o suficiente para algumas delas sobreviver. Houve outros que, claro, iam se calhar acabar com ou sem apoio na mesma e aí, coitados, porque muitos dos apoios que o Governo também deu eram empréstimos. Portanto, o empréstimo ainda vai ter de ser devolvido. Em vez de deverem algum dinheiro, estão a dever aquele algum mais o empréstimo no Governo. Aí, não, mas eu também não sei qual é a solução para resolver isso, porque se correu mal a vida. Em relação aos apoios à generalidade da população, como é que viu este recuo do Governo, para todos os efeitos, na questão dos cupons eletrónicos? No fundo, vamos ter, à semelhança do ano passado, cartões de consumo, se bem que existem também descontos, um programa de descontos, de alguma forma simplificada em relação àquilo que foi apresentado inicialmente. Este foi um plano que foi criticado por vários quadrantes, levou o Governo a recuar. Foi também uma das vozes contra o plano que foi inicialmente apresentado? Eu não me pronunciei de ser contra da maneira como muitos foram mais vocais, mas eu digo sempre, as coisas simples funcionam. Quando começam a pensar muito e a complicar muito, nunca funciona. E isso foi o que aconteceu. Quer dizer, havia a boa vontade do Governo para dar o plano de apoio. Mas realmente era complicado, porque tinham uma tabela, depois hoje tinha de gastar X, amanhã recebia Y e depois no outro dia tinha de gastar mais outro X. Para um economista ou para um professor de matemática, isso é tudo muito fácil, mas a maior parte da população temos jovens pequeninos, crianças, temos também pessoas mais idosas, velhotes. Essa camada da população não gosta de ter coisas muito complicadas e quando não se consegue explicar a uma pessoa em 2 ou 3 frases, claro que estava muito de caras que ia dar bronca. Portanto, eu também não percebi porque é que eles no Governo não fizeram assim um teste como é que... numa maneira mais... de sondagem. O teste de estupidez. Vamos arranjar uma pessoa mais simples e ver, isto realmente é muito complicado para explicar, porque quem explica também não conseguiu explicar em 2 palavras, quer dizer, o estar a fazer PowerPoint e tabelas e não sei o quê, é uma fórmula para a desgraça. Mas pronto, aprenderam e recuaram. Jorge Neto Valente, vamos avançar. Há 4 anos integrou a lista de Melinda Chan, Aliança para a Mudança, como candidato à Assembleia Legislativa. Já tomou uma decisão quanto às próximas eleições? Vai voltar a candidatar-se ou não? Desta vez acho que não vou candidatar-me, porque desta vez estou
quer dizer, este ano é um ano muito atípico. Acho que o ambiente não está tão receptível à minha candidatura e também estou numa O que é que quer fase... dizer com um ambiente menos receptivo? O que é que quer dizer mais exatamente? Quer dizer, nós também temos de ver qual é a nossa própria mais-valia. Primeiro, o que é que eu venho trazer à mesa nas eleições. Quando eu fui com a Melinda, ela era muito, quer dizer, estava definida, estava ali no meio, não era nem muito pró, nem muito contra. Portanto, eu gostaria de estar também no meio, é mais uma definição. Portanto, o que concordar, posso dizer apoio, o que discordar, posso dizer contra. Eu acho que esse era um papel que a Melinda, na altura, fazia. Mas as suas, digamos, bandeiras na altura, Sim. macaenses, ligação sino-lusófona, pequenos e médios empresários, acabam por se manter, não é? Mas teria de arranjar uma equipa que também estivesse comigo ali no meio. Se não, teria de juntar-me a outras equipas que, se calhar, não... Quer dizer, têm políticas que com qual eu não concordo. Mas quer dizer que a conjuntura política deste momento será menos favorável à candidatura de um macaense? Também acho que sim. Porque, quer dizer, nós também vimos, nos últimos 4 anos, houve uma evolução a população está sempre a mudar, mas também houve uma evolução política que nós sabemos hoje em dia que há quem vai para a política também tem de ter tem de ter a sua posição muito bem definida. Eu acho que há 4 anos eu também estava noutra fase da minha vida, tinha mais tempo para fazer, para me dedicar a Macau e menos às minhas próprias coisas. Neste momento não tenho. E também acho que na altura havia um interesse muito grande em que, por exemplo, a minha candidatura veio... houve bastante interesse de pessoas que depois de eu me anunciar vieram falar comigo, tanto, não estou a falar só de jornais nem de televisão, mas privados que acharam que era uma altura para renovar para ver mais, outra vez, um candidato de origem lusófona, portanto, português e macaense. Mas desta vez eu não vejo que haja tanto interesse nisso, porque hoje em dia nós estamos no meio de uma pandemia, as pessoas estão interessadas em sobreviver, a cultura, tudo o resto vai para um segundo plano. As pessoas, hoje em dia, eu vejo mesmo que o interesse dos residentes está muito mais específico em: vou ter o meu emprego garantido daqui a um mês ou não? Vou ter comida na mesa ou não? Portanto, é uma coisa muito mais vida cotidiana do que qualquer outra coisa. Ainda assim, os contactos que teve e os apoios que teve e de que falava há pouco levam-no a não fechar a porta à política no futuro? Não, de modo nenhum. E eu acho que se eu conseguir trazer uma mais-valia no futuro, claro que com todo o gosto me dedicarei. Eu apenas acho que nesta altura, e não é que eu não me interesse nestes problemas do cotidiano, eu apenas não estou numa fase em que eu posso melhor representar os residentes. Portanto, se eu próprio não acredito que eu consiga trazer uma mais-valia grande, mais vale eu deixar o lugar para quem esteja mais apto. Ainda assim, e a terminar muito rapidamente, não está completamente afastado da política, faz parte da Conferência Consultiva Política da província de Anhui. Sim. Como é que tem sido esta experiência? Já faz parte da conferência há, penso que 3, 4 anos. Sim. Como é que tem sido esta experiência? Para quem não conhece estes meandros?
É muito interessante, para não dizer que realmente, para além de eu próprio gostar mesmo, é muito interessante para ambos os lados, porque Anhui é uma província bastante mais tradicional, portanto, o contacto com o exterior da província é bastante reduzido. Eles, mesmo os turistas que vão para Anhui, turistas das outras províncias da China. Eles não têm muito turismo internacional. Eles são uma província muito que tem uma grande percentagem do PIB na agricultura e na indústria de produção de carros. Eu, quando vou para lá, quase que me sinto como um extraterrestre. As pessoas vêm ver, isto é um estrangeiro, vêm tirar fotografias comigo e é mesmo muito estranho. Não no mau sentido, quer dizer, não é de serem racistas, não sei o quê, mas uma vez eu posso contar uma história que é mesmo interessante. Veio um jornalista fazer uma entrevista. E no dia seguinte vou ver o jornal, não me vejo, pronto, não saiu, mas o jornalista veio ter comigo outra vez tirar a fotografia, tirou a fotografia do meu cartão e várias coisas, disse, mas o que é que aconteceu? E afinal ele escreveu a notícia e a entrevista e mandou para o editor e ele disse, isto é alguém que está a gozar comigo porque estrangeiros não vão estar aqui. Portanto, ele pensou que era estrangeiro, ele não conhecia que havia pessoas de Macau e no dia seguinte ele teve de ter as fotografias comigo com background lá dentro, a dizer, não, este é mesmo um que veio participar nas reuniões e é membro. E dia seguinte saiu a notícia. Muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.